algumas características dos falsos mestres e falsos profetas que a gente vai ver. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe, porque eu vou trazer aqui para vocês alguns dos sinais para nós reconhecermos um falso profeta. O primeiro sinal de Simão, o mago. Simão era orgulhoso. Demais, cara. Orgulhoso. Simão, ele se dizia importante. Alguém que tinha importância. Alguém que tinha relevância. Alguém que tinha o poder e o dom de trazer para as pessoas algum tipo de alívio. Ou demonstrar sinais e maravilhas para que aquelas pessoas realmente vissem Simão como um homem poderoso. Então esse é o primeiro sinal, o orgulho. O segundo sinal, a busca da fama. Simão, ele iludia o povo, mas presta atenção. Aí no relato de Atos diz que é desde o mais pobre até o mais rico. Então você tem uma comparação de classificação de sociedade. Então, desde o mais pobre até o mais rico. Então Simão vai fazer a questão de ter todo o público ali, toda a classe, desde o pobre até o rico, à sua disposição no sentido dele. Eu quero que essas pessoas me vejam e que eu me torne famoso aqui em Samaria. Por quê? Porque Felipe não tinha chegado lá ainda. Então o centro das atenções era Simão. Então a gente tem um segundo sinal que é a busca da fama. Terceiro sinal de um falso profeta. Ele tem o poder da sedução. Isso é importantíssimo. Por quê? Simão, ele iludia o povo não somente com sinais e maravilhas, mas com o seu discurso. Então, muitas vezes, Simão, ele poderia ter usado, sim, de verdades misturado com mentiras. Que é o que eles mais fazem, né? Que é o que os profetas mais fazem. Então, aqui, Simão usou disso, dessa persuasão, para confundir as pessoas. O quarto sinal. Olha, esse aqui é o mais importante para você identificar um falso profeta. Então preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Simão, ele se infiltrou no meio dos verdadeiros apóstolos. Como? Ele se batizou e ele disse confessar que Jesus Cristo era Senhor da vida dele. Então o que ele fez? Ele se infiltrou junto com Felipe. Felipe já estava pregando o Evangelho. Ele se infiltrou com Felipe para começar a observar o que Felipe dizia, o que Felipe fazia. Ele, observando Pedro e João, ele analisou tudo e finalmente ele chegou no ponto: vou comprar esses homens. Então, ele saiu do meio deles, só que ele não era deles. E tem uma passagem em 1 João que diz isso, no capítulo 4, que o falso profeta, ele saiu do meio de nós. Ou seja, ele saiu do meio da igreja, ele não saiu do mundo. Mas ele não é um dos nossos. Esse é o quarto sinal. O quinto sinal, a simulação de se fazer ovelha. Esse aqui é um dos mais importantes também. Por quê? Felipe, ele não conhecia o coração de Simão. Então naquele momento, o que aconteceu? Simão falou para Felipe: olha, eu creio em Cristo, eu quero ser batizado. Então Felipe não poderia ter a capacidade de analisar se o que Simão estava dizendo era verdadeiro ou não. Então isso fazia com que Felipe cresce que Simão de fato era um homem que tinha se convertido. Sim. Só que Simão, ele conseguiu persuadir até Felipe e andar com ele para observar o que ele fazia, para depois querer comprar o poder do Espírito. E o sexto, que é sinal de um falso profeta, que é que fazer negócio da fé. Simão, ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Coisa que não existe hoje, né, João? Existe isso hoje. Nem um pouquinho, cara. E Simão, ele quis usar disso para o próprio benefício dele, porque veja bem, enquanto Felipe fazia aquilo, Pedro e João faziam aquilo, para que Deus fosse glorificado, Simão fazia aquilo para receber a glória. Ele queria fazer aquilo para receber a glória para si mesmo, para comprar o poder do Espírito Santo para si mesmo. E aqui eu quero trazer para vocês uma frase de um excelente homem de Deus. O nome dele é Rainer Wesber. Ele escreve o seguinte: o poder
das mágicas de Simão vinha de Satanás. Ele era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder que vinha de Felipe e os milagres vinha de Deus e era usado para beneficiar a Cristo. Então aqui nós deixamos claro para vocês, não todos, mas os principais sinais para vocês reconhecerem um falso profeta. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição e o Spot também. Um abração e valeu!